O caso STF. Lições de uma Arapuca. Ouvi e absorvi uma frase de Lionel Brizola que deveria servir de bússola a muita gente. Na luta política, os métodos acabam por refletir antecipadamente os fins. O episódio que distraiu o país de seus problemas reais, esta semana, transformando a censura uma publicação de agentes provocadores, que, de tão repulsivos à missão, que nem o nome ilícito, é um destes casos em que, do princípio ao fim, mostram como o país está sujeito a uma deformação que só nos conduz à perda da liberdade. O desvio original foi tomado lá atrás, quando se transferiu para a justiça a luta política, ao se enxergar no chamado mensalão a via para destruir a hegemonia da centro-esquerda, o que, pela via eleitoral, não se alcançava. Sérgio Moro, como juiz auxiliar no STF, foi cria deste processo. Mas o útero em que se formou foi tecido em 2010, pela então presidente da Associação de Jornais, Judith Brito, ao anunciar que a imprensa, dada a fraqueza do PSDB, seria a verdadeira oposição. Muita coisa se passou nesta década e não é necessário historiá-la. Também não é preciso dizer que isso só alcançou o ponto a que chegamos porque uma conjuntura mundial, a partir da crise global de 2008-09, o ajudou. O fato objetivo é que o foco dos desejos nacionais, a opinião que se publica, na definição genial do Barão de Itararé, foi mudado da posição crescer e incluir para punir e prender. Nossas mazelas, nosso subdesenvolvimento, carências e atrasos, desde o maldito padrão FIFA, passaram a ser imputados à corrupção, em lugar da dependência, do rentismo, da tutela do capital financeiro que passou, nos anos 80, a ser o dono da economia, interrompendo o desenvolvimento, ainda que precário, da indústria e da infraestrutura nacionais. Para produzir o desmonte definitivo deste país, porém, era preciso mais. Era necessário desmontar as estruturas político-partidárias que, mal ou bem, traduziam as expectativas de desenvolvimento, as quais precisavam ser inteiramente entregues à lenda de um mercado nos salvará, se o deixarem livre. A Lava Jato, há 5 anos, cumpre magistralmente esta função. Avançou e ocupou todos os espaços. Transformou o Supremo em capacho do movimento de moralização, leia-o com duplo sentido, se quiser, do Brasil e foi impiedoso com qualquer tentativa que este fizesse de ainda preservar alguma independência. Teve aliados internos, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Teve um Luiz Fux sempre à mão e a tibieza de Rosa Weber, sempre a fazer virar em poeira suas convicções e se juntar ao grupo, com as mais variadas e frouxas razões. Do outro lado, tinha Gilmar Mendes para fazer o papel de diabo plausível para chamar de aliado de bandidos, a falta de foco de Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Melo e o sempre atemorizado Dias Toffoli. Celso de Mello, um conservador, era sempre dado como caso perdido, desde que mostrou que, no final da carreira, prezava mais a fama de juiz erudito que a de juiz herói. Mas perdeu um voto que considerava certo, o de Alexandre de Moraes que, pela extração conservadora e modos agressivos, era dado como seu. Quando o lavajatismo perdeu a votação para enviar à Justiça Eleitoral os casos de Caixa, 2, antecipou o ataque que preparava para quando assumisse o controle absoluto da Procuradoria-Geral da Justiça, com a substituição de Raquel Dodge. Disse absoluto, porque ela nunca teve condições de tirar a PGR do Império de Curitiba onde Rodrigo Janot, por vaidade forte e caráter fraco, a lançou. Como a Procuradoria estava impedida, por isto, de agir em seu papel de defender o Supremo da onda de fake news e de ameaças, quem se lembra do caso do sujeito que partiu para cima de Lewandowski no avião? Toffoli mandou abrir o esdrúxulo inquérito para isso. Era preciso evitar que a República de Curitiba aparecesse como maestrina desta ofensiva. E usou-se a máquina suja de que dispunha para expor Toffoli, com uma acusação vaga, dentre muitas que recolheu no negócio, em todos os sentidos, que fechou com Aldebrecht na delação que levou à soltura de Marcelo, numa orquestração que rendeu bônus e salários a 8 dezenas de executivos da empresa. Toffoli e Moraes morderam a isca e transformaram uma pequena imundície, vinda de fonte imunda, por vias igualmente imundas em comoção nacional. Por mais que o recuo, ontem, possa, com o tempo, minimizar o prejuízo, Curitiba blindou-se.
Usou-se, contra ela, os métodos de atropelo da lei que ela sempre usou.